Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre 3 situações importantes. Primeiro, a reapresentação colorada, contou com uma novidade importante. E também sobre Fred. De novo, ele deu uma entrevista e eu acho que agora sim ele indica para onde ele retorna no futebol brasileiro. Inter ou Atlético Mineiro. E também assunto aqui, o segundo reforço trabalhado pela direção, aquele que é mais real nesse atual momento. Não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube. A gente já está muito perto de 7.200 inscritos por aqui. Tenho certeza que se tu que está vendo esse vídeo se inscrever no canal, vai ajudar demais e a gente vai bater logo mais 7.200, 300, 400, até bater 8.000 inscritos por aqui, que é a meta desse próximo mês agora de julho. Fechou? Vamos lá que eu quero começar falando aqui sobre a reapresentação do Inter que aconteceu hoje, lá no CT Parque Gigante. O Inter se reapresentou dia 28 de junho, como todo mundo já sabia, né? Uma atividade e atividades que não foram abertos à imprensa, né? A gente não teve acesso, a gente não pôde estar presente nessa reapresentação do Inter, que ela é um pouco diferente, né, da reapresentação de início de temporada, onde o presidente fala, vice, o próprio treinador também dá o seu pitaco. Dessa vez não. Dessa vez foi só uma reapresentação bem silenciosa, talvez pelo momento atual do Inter, um time que está sim classificado em Copa do Brasil e Libertadores, mas que, né, hoje está dentro da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, isso pesa muito, então foi bem silenciosa. Tanto que o que a gente teve, né, de imagens até o momento, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, que agora é 10 para 6 da tarde, foram um vídeo nos stories que o Inter largou, né, que a gente viu uma atividade sendo feita na academia, e também a gente teve acesso a algumas fotos, né, de jogadores treinando no gramado do CT Parque Gigante, tá? O Inter já treina também no gramado, né, fez atividades no gramado, atividades com bola no gramado do CT Parque Gigante, já para acelerar esse processo, né? Não foram só atividades, talvez sim, né, de baixa carga, né? Depois eu vou até colocar algumas imagens aqui para vocês. Enquanto eu estou falando aqui, provavelmente eu vou colocar elas para rodar aqui para ilustrar. Mas foi uma representação, então, bem silenciosa, de novidade que a gente teve, tá? Na representação, o Alan Benítez, lateral direito, né, contratado, assinando pré-acordo depois do encerramento do contrato dele agora no final do mês com a equipe do Cerro Porteño, já estava tudo certo, reforço do Inter, desembarcou ontem, como a gente já tinha comentado no vídeo de ontem, né, de ontem também aqui no canal, ele já está em Porto Alegre. Mas o que a gente também pode se atentar, tá? Uma situação que talvez a gente até se surpreendeu, né, por conta do Gabriel Carvalho também, né? Ele está nessas atividades, nessas imagens que foram colocadas pelo Inter nas redes sociais, ele também, né, está presente com o grupo. Ele fica aqui até completar os 18 anos e depois ele vai para o Al-Qadsiya, lá da Arábia Saudita, mas surpreende, porque tinha já um planejamento, né, do próprio Al-Qadsiya de já integrá-lo ao grupo, pelo menos nessa pré-temporada que o Al-Qadsiya vai fazer. Talvez nem tenha começado essa pré-temporada do Al-Qadsiya e por isso que ele esteja aqui. Mas o entendimento é para ele ir lá, se integrar com o grupo, se entrosar, para aí sim, quando ele completar esses 18 anos, ele já possa estar bem ambientado e começar a fazer e começar a trilhar também o caminho dele com a camisa do Al-Qadsiya lá da Arábia Saudita, tá? Uma grande venda que o Inter fez em cima do Gabriel Carvalho. Outra situação que dá para se atentar também dessas imagens divulgadas pelo Inter é o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho não, o Gabriel Mercado, tá? O Gabriel Mercado treinando e treinando forte lá no CT Parque Gigante, então a gente talvez não vá se surpreender de daqui a pouco o Gabriel Mercado já estar realmente à disposição e comece a atuar, né, no jogo contra o Vitória. Ele possa não como titular, mas já ser uma opção para o Roger no banco de reservas. O Inter que acabou de perder o Agustin Rohel, né, como uma peça, perder entre aspas, porque ele realmente não conseguiu comprovar com a camisa do Inter, né? Mas o Gabriel Mercado ser uma peça importante, pelo menos no banco, né? A gente tem a certeza que daqui a pouco, pô, Vitão cansado, precisa sair, bom, tem o Gabriel Mercado para entrar, ou até mesmo pelo lado esquerdo, né? A gente já teve a dupla de zaga Vitão e Gabriel Mercado no Inter. Então a gente não vai se surpreender com isso, porque a carga, pelo menos nas imagens que foram divulgadas do Gabriel Mercado, é treinando de fato normalmente. Depois dessa lesão de LCA, lesão de ligamento que ele teve, o cara tá bem, tá 100%, pelo menos é o que comprova as imagens divulgadas. Então torcer mesmo
porque vira uma baita alternativa. Eu gosto muito do Gabriel Mercado, sou muito fã dele, acho que tem ainda muito o que a contribuir com a camisa do Inter. Tem contrato se encerrando, é verdade, no final da temporada, mas eu não duvido nada, com o desempenho que ele possa ter nesses próximos 6 meses, de ter mais uma renovação de contrato com o Gabriel Mercado. Todo ano a gente tem, lá no final da temporada, essa conversa entre a direção do Inter e o Gabriel Mercado nos últimos 2 anos. E a tendência é que isso aconteça também agora no final de 2025, tá? Mas outra situação, então, que a gente se atenta por aqui, dessa reapresentação colorada lá no CT Parque Gigante. O segundo assunto que eu quero tratar aqui é sobre mais uma entrevista do Fred. Fredinho, que tem contrato com o Fener, né? E ele concedeu uma entrevista lá pro pessoal da Rádio Bandeirantes de Minas Gerais. E o Fred falou, né, sobre essa questão de um retorno dele a Porto Alegre ou a Minas, né? Ou Inter ou Galo. E aí, assim, resumidamente, tá? Nas falas que o Fred deixou bem claro, assim, lá pro pessoal, é que ele tem um apreço, né, pelo Atlético Mineiro, por ser um cara que é criado na base do Atlético. Ele disse que tem o sonho de atuar na Arena MRV com a camisa do Galo. Deixou bem claro isso nessa entrevista lá. E mais do que isso, né, a gente também tem que destacar aqui que é, sim, um jogador que vai ter que conversar com a família. Ele falou isso, cara, preciso conversar com a minha família, tenho o carinho do Inter também, porque foi um clube que me acolheu depois da minha saída do Galo, que foi uma saída meio conturbada do Atlético Mineiro vindo para Porto Alegre, então eu tenho que conversar com todo mundo, mas não descarto nada, né? Não descarto vir a Minas Gerais, né, quando terminar meu contrato com o Fener, ou, né, é isso que a gente tem em mente, né? Acabou o contrato dele com o Fenerbahçe, ele volta para o futebol brasileiro, e ele quer voltar em alto nível para cá, então, ou vai para o Galo, ou vai vir para o Inter. Mas eu acho que ficou muito claro, ou eu não sei também porque ele conversa com a imprensa de Minas Gerais nessa fala, mas quando ele fala que tem que conversar com a família, tem que ver o que a família quer, se é isso mesmo que ele pensa, pro retorno, né, de vir ao Atlético Mineiro ou daqui a pouco ir para o Inter, ele diz que é um momento que também vai pesar, né, então vamos lá, né, daqui, o contrato Fred, se eu não me engano, com o Fener é até 2027, a gente está falando de um cara que vai esperar. Como é que vai ser o momento do Inter? Um momento de um clube que está brigando por títulos ou o Atlético Mineiro vai estar brigando por títulos? O Galo hoje está passando por uma crise muito forte. Daqui a pouco dá tudo errado no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não vai ter como bancar o Fred. Não que o Inter tenha muitas condições de bancar o Fred, mas a gente está vendo essa SAF lá dos Menin que não, cara, não está engrenando, não está dando certo. Então, muito por conta disso, ele disse, cara, momento, né? Tem o sonho de atuar com a camisa do Galo porque nunca atuou profissionalmente, jogar na Arena MRV, mas mais do que isso também fala sobre o carinho que ele tem com o Inter. Eu acho que ficou um caminho muito traçado, pelo menos nesse papo, né, principalmente quando ele coloca a questão de família, que ele retorna ao Galo. Tá? É a sensação que eu fico nesse primeiro momento, nessa fala do Fred lá pro pessoal da Rádio Bandeirantes de Minas Gerais, desse retorno dele pro Atlético Mineiro. Eu acho uma pena, tá? Porque, como a gente fala, é um grande desejo, né? O Inter procurou ele agora nesse ano de 2025, já tinha procurado em 2024, procurou agora em 2025, mas Fred sempre falando, cara, tem um contrato aqui, vou cumprir ele e depois a gente conversa, né? Mas essa conversa, pelo menos, né, que ele teve lá com o pessoal, me deixa, né, pelo menos entendendo dessa situação como um retorno pro Galo e não pro Inter futuramente, tá bom, gente? E a terceira situação que eu quero falar aqui para vocês é o segundo reforço mais viável que o Inter tem hoje, tá, para anunciar, que é a renovação do Vitinho, tá? O Inter conversa, o Inter tem a situação já resolvida com o Dínamo e também com o Vitinho da permanência. O Vitinho quer ficar em Porto Alegre, ele quer permanecer aqui, né? Gostou, se ambientou, né? Gostou da cidade, gostou do clube, gostou do grupo também de jogadores. É um cara que é uma peça importante pro Roger e o Inter tá só esperando. Cara, saiu a normativa da FIFA, bom, fechou tudo, vamos só avisar o Dinamo de Kiev que tu permanece por aqui e a gente bate o martelo, assina o contrato, tu fica pelo menos por mais 6 meses. O Inter só espera por essa normativa, por isso que para mim é o segundo reforço mais claro que a gente tem agora nesse primeiro momento, tá? Que é a permanência do Vitinho. E sim, a gente tem que tratar o Vitinho como reforço, né? O Inter tá, por exemplo, no mercado também buscando
outras opções de extremas para o Roger, mas a gente está falando de um Vitinho que ele foi muito importante no Campeonato Gaúcho, ele é uma peça muito útil, entrou muito bem, pô, iluminado no jogo contra o Bahia, né, aquele jogo encardido, sai atrás, o Vitinho na sequência também, né, faz um gol importante, então ele assume esse protagonismo de talismã dentro do clube. E a gente sabe como é importante ter um talismã, principalmente em competições de mata-mata, né? Pô, a gente teve em 2010 o Juliano, cara simplesmente iluminado. A bola chegava nele, ele era um reserva de luxo que a gente tinha, 12º jogador, muito importante. Então, cara, tomara que dê tudo certo, normativa da FIFA, né? Principalmente porque, cara, continua tudo a mesma coisa, tá muito bem encaminhado que isso aconteça. Dá o aval à FIFA lá, normativa, tudo certo, Vitinho sendo anunciado. Claro, ele tá com uma lesão, né? Não pode jogar ainda, é um dos jogadores, é Vitinho, Fernando e Bruno Gomes, né? Os jogadores que nesse primeiro momento não vão estar podendo treinar normalmente, mas ali na sequência o Vitinho vai estar liberado dessa lesão que ele teve no cotovelo e vai ser uma peça de novo, né, muito interessante para o Roger, pelo menos no banco de reservas, sendo esse jogador que entra no segundo tempo e a gente olha, cara, esse cara aqui pode ser sim uma solução para a gente durante uma partida. Então eu, sinceramente, tenho esse pensamento sobre o Vitinho e a gente espera que dê tudo certo, ele seja anunciado aí, seja anunciada a prorrogação desse contrato, né, mais 6 meses, pelo menos aqui, de Vitinho no Inter, tá certo, gente? Passei, me alonguei aqui, 10 minutos já de vídeo. Like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Hoje o vídeo aqui só um mesmo para a gente trazer um compilado de informações do Inter. Se tiver qualquer novidade, amanhã tem vídeo também novo aqui no canal, fechou? Like, se inscreve e é isso. Beijo para vocês, tamo junto, até mais, tchau!